dar os destaques dessa situação do Atlético, dos jogadores que o Galo está buscando no São Paulo. Começar pelo Igor Gomes, que é um meio de campo que ainda não fechou com o Atlético, de 23 anos. Ele já tem um pré-contrato assinado com o Galo desde o início de dezembro. Ele está treinando normalmente no CT da Barra Funda, mas por conta do desgaste que ele teve com a torcida tricolor nessa última temporada, ele já manifestou interesse em sair. Detalhe, ele tem contrato com o São Paulo até março agora de 2023. E o São Paulo deve liberar o jogador para já começar a pré-temporada em janeiro com o Atlético, só que o que pesa nessa negociação é que o São Paulo quer um pedaço da fatia dos direitos econômicos do jogador, então tá faltando basicamente isso pro anúncio oficial do Atlético. Igor Gomes, um meio de campo que interessa muito à diretoria atleticana e deve reforçar o Galo para essa próxima temporada, já com esse pré-contrato assinado, o Atlético realmente só tentando essa liberação antecipada para já contar com o jogador para esse início de participação do Eduardo Cudê já no início da próxima temporada. O sonho do Atlético, a menina dos olhos, o olho está brilhando por Patrick. Seria a grande contratação do Atlético, o Galo que já anunciou o Edenilson, que veio do Internacional, anunciou também o Bruno Fux, zagueiro que veio do futebol da Rússia, e o Paulinho, como você disse também, Mari, que veio do Bayer Leverkusen. O Patrick é o cara que o Atlético está buscando para reforçar o time para essa próxima temporada. Meia de 30 anos, fez uma ótima temporada pelo São Paulo em 2022 agora, tem contrato até dezembro de 2023. E aí estaria tudo lindo, o Atlético está conversando com o São Paulo. Importante dizer que o Atlético vendeu para o tricolor paulista o goleiro Rafael por 5 milhões de reais nessa janela de transferência, o que esbarra para concretização da contratação do Patrick são os valores. O São Paulo queria um valor aí acima de 10, 15 milhões de reais, lembrando que o São Paulo contratou o Patrick junto ao Internacional na última temporada por cerca de 3 milhões de reais. O Atlético faria uma proposta entre 8 e 10 milhões. Ainda assim, é um valor que o Atlético gostaria de abaixar, mas é um valor considerado alto ainda. Essa negociação sobre os valores definitivos para a compra fixa do meio de campo do São Paulo é o que pesa para a concretização dessa contratação. O Atlético que está fazendo essa preparação, o Cudê buscando jogadores que já trabalharam com ele, né? A gente falou do anúncio oficial do Edenilson, trabalhou com o técnico argentino no Internacional. O Patrick também trabalhou com o Cudê lá no Beira-Rio, assim como o Bruno Fux, zagueiro que estava no CSA de Moscou, mas também foi revelado pelo Internacional e trabalhou com o Chacho. E é isso, ó, o Cudê estava comandando os treinamentos na Cidade do Galo, que a gente pôde acompanhar, que foi um período de início de trabalho com muita intensidade. Ele é conhecido por comandar treinos físicos, treinos muito intensos. Os jogadores estavam muito desgastados. O Hulk, né, que é uma máquina muscular, um jogador com uma capacidade física incrível, ele estava se sentindo cansado nesses últimos dias, tal a intensidade dos trabalhos realizados pelo Tchatcho Cudê na Cidade do Galo. O Galo que perdeu aí Nath Fernandes, perdeu o Keno, perdeu o Guga, alguns jogadores importantes para a próxima temporada. E o que eu queria perguntar, queria ouvir a opinião de você, Mário, Luiz e do Conrado, é sobre essa formação do Atlético para a próxima temporada. Porque o Atlético ficou muito notabilizado na temporada, principalmente de 2021, por usar pontas, né? Naquele time do Cuca. Tinha o Keno aberto por um lado, o Savarino aberto por outro, muita velocidade, né? Muita amplitude. E o Cudê, historicamente, não gosta de usar pontas muito abertas, né? Ele costuma jogar no esquema 4-1-3-2, ou seja, com os laterais bem espetados, ele não usa tanto esses pontas. E aí como é que ficaria esse ataque do Atlético, né? A parte defensiva, o Alan ali de volante fixo, praticamente imagino que esteja certo. No ataque, talvez Hulk e Paulinho. E um pouco atrás vão ter várias opções, né? Zaratio, tem o Edenilson, falando só dos reforços confirmados. Vargas tem treinado muito bem. Como é que vocês imaginam esse Atlético para 2022, de 2023, se já dá para fazer um exercício de futurologia? Quando você começou a construir seu raciocínio, eu já estava aqui com a minha resposta. A história de ter pontas é muito a cara do Cuca, né? O Cudê não. E eu acho que quando o clube aposta num treinador desse, que conseguiu cansar o Hulk, tá abrindo as portas para novas ideias também. Sim. E falando em abrir portas, quando o Paulucci lembra dos jogadores que já trabalharam com o Cudê, o Patrick não só trabalhou com o Cudê no Internacional, como foi efetivado como titular com o Cudê. Então, acho que diz muito sobre o que achou o treinador do atleta e o que o atleta achou do treinador. Porque, pelo que eu estou entendendo, há um interesse das duas partes e a sugestão foi do próprio treinador Cudê, né?
Então, achei legal. Entendo que cada treinador imprime a sua identidade, mas há um DNA. Já quando você vê o Atlético Mineiro, o Santos, o Palmeiras, você já sabe mais ou menos o que você vai ver. Porque existe uma identidade já formada. Porém, essa identidade ganha uma carinha nova com a chegada de um novo treinador, né? Um novo técnico e nova temporada também, né? Tem a pré-temporada para ele treinar, como o Paulucci disse, a gente já viu outros times dele, inclusive vendo os jogos do Celta lá na Espanha, era a mesma coisa, com dupla de ataque e sem necessariamente os pontas bem abertos o tempo todo. Isso não quer dizer que os técnicos não possam mudar, né? De acordo com o elenco, mas dá para ver até pelas contratações que ele está pensando em manter isso. O próprio Patrick... Não, mas meu ponto é o seguinte, pela identidade do Atlético Mineiro, você consegue ver o Mano hoje trabalhando ali? Por exemplo? Você tem a ver com ponta? Não. Tem a ver com a identidade que você já imagina pelos últimos anos de Atlético. Entendeu o que eu tô falando? Não parece ser muito compatível, sabe? Sim. Você fica procurando uma compatibilidade ali. Acho que o Mano, por exemplo, o que não quer dizer, é pior, não. Só é diferente. Só acho que no futebol brasileiro deveria ser assim, mas não costuma ser. Então, se o Cudê for demitido amanhã, não duvido nada que o Mano seja o próximo treinador. Isso aí com o time montado pelo Cudê. Deveria ser assim, mas a história mostra que os nossos dirigentes não pensam assim. Mas a forma de jogar, eu acho que o Paulucci disse, o Hulk e Paulinho, pra gente pensar de começo, né? O Paulinho já jogou aberto, mas ele pode jogar de segundo atacante, é um cara que já jogou em várias posições no ataque. E aí ele está contratando jogadores que podem fazer essas funções. O Edenilson já jogou aberto pela direita várias vezes, mas não é aquele aberto igual um ponta. Mas aí tem o Zaratio, o Patrick seria esse cara mais pelo lado esquerdo, para mudar de acordo com quem estiver jogando junto. Então, várias opções para ele formar, geralmente, essa trinca, né? Os jogadores de meio que chegam na dupla de ataque. Mari, a minha curiosidade nesse time é que o Paulo citou o Alan, mas onde que o Jair vai entrar nesse esquema também, né? Até pela característica do Atlético nos últimos anos de ter Alan e Jair controlando o meio de campo, porque são dois jogadores com características diferentes, mas que não ficam naquele que tem no 4-1-4-1, como é um jogador mais de marcação, mas um jogador um pouco mais de criação também. E sobre a situação do Patrick, além do desejo do Cudê de ter o Patrick, deles terem trabalhado juntos, ainda teve o atrito recente do Patrick com o Rogério Ceni,